Olá, sejam todos bem-vindos. O meu nome é Valderez, eu faço parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor. Estamos aqui na tarefa da divulgação da doutrina espírita e essa semana vamos fazer o estudo do Livro dos Espíritos, a Lei de Igualdade, no capítulo número 9, no item número 8. Mas antes de darmos início às nossas reflexões da semana, vamos fazendo a nossa prece de abertura. Que nós possamos, a partir deste momento, ter gratidão ao nosso Pai de misericórdia, Deus de infinita bondade que nos oportuniza todos os dias as novas experiências, as oportunidades para que possamos crescer, evoluir, aprender e compartilhar com o nosso próximo. Também mentalizemos Jesus adentrando no nosso lar, trazendo paz para a nossa ambiência doméstica e que essa presença amorosa de Jesus perdure por todos os dias da nossa existência e que nós possamos ter sempre essa convicção de que não estamos sozinhos, que Ele está sempre ao nosso lado. Quando elevamos os nossos pensamentos ao alimento espiritual, aos benfeitores, ao conhecimento e à busca do estudo do Evangelho do Cristo, para que possamos usar Jesus como nosso farol, para que Ele possa nos iluminar e nos auxiliar a conduzir a nossa tarefa evolutiva. E assim, nessa alegria, vamos pedindo licença para iniciarmos os estudos dessa semana. Então, como dissemos no início, estamos no estudo do Livro dos Espíritos. O tema dessa semana é a Lei de Igualdade. Hoje, nessa semana, iremos falar sobre 3 itens, que é do 803 ao 805, que os temas centrais é a igualdade natural e a desigualdade das aptidões. Então, aqui Kardec, ele está questionando, aos benfeitores, na questão número 803, ele pergunta: todos os homens são iguais perante Deus? E eles respondem: sim, todos tendem para o mesmo fim e Deus fez as suas leis para todos. Dizem frequentemente: o sol brilha para todos, e com isso dizeis uma verdade maior e mais geral do que pensais. Quando a gente fala, a gente repete muito isso, o sol brilha para todos, e é uma grande verdade, porque todos nós somos iguais perante o Pai. Nós somos todos filhos do mesmo Pai. Portanto, por analogia, nós somos irmãos. E estamos aqui todos, debaixo da mesma lei, Então, o sol vai brilhar igual para todos, independente da condição de que se encontra cada criatura, porque todos nós estamos subordinados à lei natural, à lei de Deus, E aqui tem um grifo de Kardec, e depois nós vamos fazer os comentários. Então, Kardec coloca um posicionamento dele. Todos os homens são submetidos às mesmas leis naturais. Todos nascem com a mesma fragilidade. Todos estão sujeitos às mesmas dores. E o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus não concedeu, portanto, superioridade natural a nenhum homem, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos são iguais diante dele. É uma verdade, e todos nós temos a convicção dessa verdade.
é que todos nós, independente da nossa condição social, da nossa raça, da nossa religião, do nosso intelecto, nós vamos passar pelas mesmas situações, né? Do nascimento, da morte, das dores, das doenças, das decepções, das fragilidades, das intempéries, né, climáticas, né, que nós estamos submetidos, dos reveses financeiros. Então, todos nós estamos debaixo das mesmas leis e todos nós temos as mesmas oportunidades. Então, a cada dia, né, quando a gente faz, né, o nosso ato de gratidão a Deus, é porque todos os dias Ele nos oferece a oportunidade de um recomeço. E esse sol no amanhecer, quando o dia se inicia, ele vai brilhar para todos. Ou se estiver chovendo, vai chover para todos. Então, todos nós estamos submetidos às mesmas leis, independente de qualquer condição da qual nós nos encontramos. Então, aqui, a resposta, né, que os benfeitores nos dão é que todos os homens tendem para o mesmo fim, né? E Deus criou essa lei para todos. Então, essas leis naturais são as mesmas para todos e que Deus não concede superioridade natural a ninguém. Quer dizer, aqui ninguém veio com selo de privilégio, né? A gente já sabe disso e todos nós temos, né, oportunidade de vivenciar isso. Ninguém tem privilégios perante Deus, né? Então, Deus não concede essa superioridade natural para ninguém. Então, essa questão ela aborda, né, essa igualdade essencial entre todos os seres, né, humanos diante de Deus. Né, os espíritos afirmam, né, que apesar das diferenças externas e circunstanciais, todos os homens possuem a mesma origem, né, estão sujeitos às mesmas leis, né, e essa origem comum, né, então todos os seres humanos são filhos do mesmo Criador e compartilham a mesma essência espiritual. As leis naturais e morais, elas se aplicam a todos, independente de raça, de condição social, de riqueza ou de qualquer outra característica. E o objetivo final, né, de todos os espíritos é a perfeição moral e essa união de proximidade com Deus. Esse é o nosso objetivo, chegarmos até Deus através dessas conquistas morais que nós vamos alavancando a cada nova existência, nós vamos desenvolvendo e adquirindo mais virtudes, que vai dando substância, né, para a nossa condição moral, que vai nos fortalecendo nessa condição de adiantamento espiritual para que possamos chegar até o Pai. Então, nós temos que passar por diversas desigualdades transitórias, né? Então, nós observamos que essas desigualdades, né, que nós verificamos aqui na Terra, elas são temporárias, né, e que resultam das escolhas e experiências de cada indivíduo ao longo das suas múltiplas existências. Então, somos nós que escolhemos, né? Então, essas desigualdades, né, muitas coisas que às vezes nós vemos e nos choca, elas são temporárias, né? Então, a gente já escutou, né, que tudo vai passar, que tudo passa. À medida que o espírito vai evoluindo e ele vai fazendo escolhas, né, mais assertivas e passando por experiência, ele vai tendo a oportunidade de aprender, de se melhorar e de progredir. Mas isso ocorre através das múltiplas existências. Então, essa igualdade fundamental perante Deus, né? E a importância, essa questão, ela nos traz essa compreensão, né? Que nós somos todos iguais perante Deus, né?
e que nós temos que observar essa condição de tratar a todos como ser humano, com respeito, com dignidade, reconhecendo, né, e respeitando as diferenças aparentes, né, de cada um, e que tudo isso é passageiro, que todos nós estamos em busca do mesmo destino espiritual, que é o progresso, né? Então essa questão ela nos faz refletir exatamente sobre isso, né? Essa nossa condição de respeitar as diferenças, né? Porque todos nós somos iguais perante o Pai, né? Mas que aquele que ainda se encontra, né, sem algumas aptidões, ao longo do tempo, ele vai ali desenvolvendo para alcançar também, né? E nós temos que, todos estamos aqui para aprender a amar, né? Nos respeitando. E na próxima questão, na 804, vai falar sobre a desigualdade das aptidões. Então, a primeira a gente falou sobre a igualdade natural entre todos os seres, filhos do mesmo Pai, e que todos estão subordinados às mesmas leis, né, as leis naturais. E nessa próxima questão vai falar sobre a desigualdade das aptidões. Então, interessante, né? Então, Kardec pergunta na 804. Por que Deus não deu as mesmas aptidões a todos os homens? E eles respondem: Deus criou todos os espíritos iguais, mas cada um deles viveu mais ou menos tempo e, por consequente, realizou mais ou menos aquisições. A diferença está no grau de experiência e na vontade, que é o livre-arbítrio. Daí decorre que uns se aperfeiçoam mais rapidamente, o que lhe dá mais aptidões diversas. A mistura de aptidões é necessária a fim de que cada um possa contribuir para os desígnios da providência, nos limites do desenvolvimento das suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, o outro faz. É assim que cada um tem a sua função útil. Além disso, todo mundo, sendo solidário entre si, é necessário que os habitantes... Além disso, todos os mundos, sendo solidários entre si, é necessário que os habitantes dos mundos superiores, na sua maioria, criados antes do vosso, venham habitar aqui para vos dar o exemplo. Então, aqui está falando da desigualdade, né, da diversidade das aptidões entre o ser humano, né? Por que Deus, né, não criou todos, né, com as mesmas aptidões? E a resposta aqui ela vai nos fazer refletir que isso indica, né, que essa diversidade ela é necessária para o progresso, pois cada um contribui de acordo com a sua capacidade e os desígnios da providência. O que um não faz, o outro fará. Quer dizer, todos nós estamos aqui juntos para compartilhar e para se completar. Naquilo que falta em um, se completa no outro. E assim, nós precisamos das diversas aptidões, né? Porque na nossa sociedade nós temos diversas funções e cada um tem a sua especificidade, o seu talento adquirido através das experiências, das múltiplas vivências, né? Cada um vai ter mais aptidão entre uma coisa e outra, né? Tem uns que progridem muito mais rápido e vão adquirindo muito mais aptidões porque tem boa vontade, né? E o seu livre-arbítrio, ele vai trabalhando nisso e ele vai se desenvolvendo mais que o outro. Mas aquele que mais possui ajuda aquele que menos possui nessa condição, né? Então, essas aptidões, né, que os homens têm, não é Deus que concede, né?
capacidade maior para um e menor para o outro, né? Ela explica que essa diversidade ela é essencial para o progresso da humanidade, pois cada indivíduo com suas características e habilidades únicas, né, desempenha um papel específico, né, no progresso do planeta. Então, cada qual tem o seu papel, né? Então, por isso, cada um tem a sua especificidade para ajudar nesse progresso, né? Nessa tarefa divina, né? De fazer o planeta evoluir, né? Então, essas aptidões não é um erro, uma injustiça, né, divina, mas sim uma necessidade, né, para o progresso e o equilíbrio do universo, pois cada espírito encarnado possui, né, um conjunto de habilidades e características que o capacitam, né, para desempenhar um papel específico na sociedade e no plano de Deus. Essa diversidade garante todas as tarefas, né, que são necessárias para o homem, né, viver aqui e contribuir de acordo com a sua, né, capacidade. Então, essa resposta ela nos leva a refletir sobre a aceitação, né, que nós temos que ter e o respeito às diferenças. Né, temos que reconhecer que cada pessoa tem o seu valor único, tem o seu papel a desempenhar. Além disso, nessa questão, convida a gente a buscar, né, esse desenvolvimento, né, essa nossa capacidade, a nossa característica de pensar até nas nossas próprias aptidões, né, colocando a serviço daqueles, né, que estão mais próximos de nós, né, no bem comum, no bem geral, compreendendo, né, que essa nossa evolução individual, ela está interligada, né, com a evolução coletiva. Então, todo o nosso saber, todo o nosso conhecimento, ele pode ser compartilhado. É por isso que nós estamos aqui, por isso que nós vivemos em sociedade, para fazer, né, o nosso papel, para que as nossas aptidões também contribuam, né, para o progresso geral daqueles que nos cercam, né? E aí o que é individual passa também a contribuir com o coletivo. E na questão número na questão número 805, vamos ver o que Kardec pergunta, né? Passando de um mundo superior para um mundo inferior, o espírito conserva integralmente as faculdades adquiridas? Eles respondem: sim, já o dissemos. O espírito que progrediu não regride jamais. Ele pode escolher no estado de espírito um envoltório mais rude ou uma situação mais precária que a anterior, mas sempre para lhe servir de lição e ajudá-lo a progredir. E tem um comentário aqui de Kardec, né? Ele comenta: assim, a diversidade das aptidões do homem não se relaciona com a natureza íntima da sua criação, mas com o grau de aperfeiçoamento que ele tenha chegado como espírito. Deus não criou, portanto, a desigualdade das faculdades, mas permitiu que os diferentes graus de desenvolvimento se mantivessem em contato a fim de que os mais adiantados pudessem ajudar os mais atrasados a progredir, e também a fim de que os homens, necessitando um dos outros, compreendam a lei de caridade que os deve unir. Então aqui, né, nós nunca retroagimos, né? Mesmo que um espírito de um mundo mais avançado venha, né, reencarnar num mundo mais inferior, né? Eles conservam sim todo o conhecimento adquirido,
né? Todo o talento adquirido, todo o progresso realizado, né? Porque às vezes ele escolhe esse tipo de situação mais precária do que a anterior, para que ele possa, né, progredir nesse mundo mais rústico, né? Então ele precisa ser colocado nessa condição para avançá-lo, né, no progresso. Então ele vai continuar progredindo mesmo, né, no mundo mais rústico, mais inferior, mas ele vem com a sua diversidade de aptidões, né? Então ele vai ter a oportunidade também de auxiliar aqueles que se encontram mais atrasados, né? Porque isso compete a todos, né? Que todos possam ser úteis entre si, né? E a caridade é que vai unir todo esse progresso, né? Então o espírito, ao passar de um mundo mais evoluído para um menos evoluído, ele não perde as faculdades que ele já tinha desenvolvido, ele continua sendo o ser com o mesmo nível de conhecimento e habilidades. No entanto, o ambiente de um mundo inferior pode apresentar desafios e condições diferentes, o que pode dificultar o pleno uso dessas faculdades. O espírito pode precisar de um tempo e de um esforço, né, para se adaptar e encontrar maneira de aplicar suas habilidades no novo contexto. Então aí ele vai estar desenvolvendo uma habilidade que ele não tinha, né? Porque ele pode ter uma dificuldade ali, né, para se adaptar nesse mundo, né, diferente do qual ele estava acostumado. Então essa questão também, ela destaca para nós a importância da diversidade de aptidões, né, entre os espíritos. Cada um possui suas próprias características e habilidades que o permite que contribuam de formas diferentes para o progresso da humanidade, para o cumprimento dos desígnios de Deus. Então, a desigualdade de aptidões não é algo negativo, né? A gente não pode pensar que isso é negativo, mas sim uma condição natural que promove o progresso. A variedade de talentos, né, e a capacidade permite que cada espírito, né, possa desempenhar o seu papel de forma única e que ele possa contribuir para o bem comum. Então, nós temos as nossas particularidades, né? Nós temos também as nossas necessidades. Só que o nosso talento, ele é algo já adquirido e conquistado, né? Pelo nosso próprio esforço, pela nossa boa vontade, pelo nosso livre-arbítrio. E o que a gente já conquistou, nós podemos colocar em uso, em prática todos os dias, né? Através da lei de caridade, é o que nos une, é o que nos faz compartilhar enquanto sociedade, né? Nessa troca incessante, né, de conhecimento, para que possamos, né, ser um planeta mais evoluído e mais colaborativo entre si. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus, uma excelente semana a todos.